Ela foi forçada pela própria família a se casar com o noivo milionário de sua irmã, que estava em coma. Ela não o conhecia. Ele não podia responder, mas os contratos já estavam assinados. O que começou como uma formalidade fria, logo se transformou em algo impossível de conter. E o que acontece depois choca a todos. Prepare-se, este é o casamento mais surpreendente e inesquecível que você já ouviu falar. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. As flores ainda estavam frescas no buquê que Isabela segurava, mas ela sentia como se estivesse carregando um arranjo fúnebre. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e perfume caro. Era a mistura mais absurda que ela já sentira na vida. Entre com a cabeça erguida, sussurrou a mãe, apertando seu braço com força demais. Sorria, Isabela. Pelo amor de Deus, sorria. Isabela não conseguia. Não havia nada naquele momento que lhe parecesse digno de um sorriso. À sua frente, a sala improvisada com ar de capela estava pronta para um teatro do qual ela era a única atriz desconfortável. Caio, deitado numa maca com tubos e monitores, estava vestido com um paletó impecavelmente alinhado, como se estivesse acordado, como se quisesse aquilo. Mas ele não queria, nem ela. O juiz de paz limpava a garganta repetidamente, como se o constrangimento tivesse se alojado em suas cordas vocais. A única coisa que quebrava o silêncio eram os bips do monitor cardíaco e o tilintar discreto de taças ao fundo. Alguém teve a audácia de preparar um brinde. Isabela olhou para o corpo inerte de Caio. Ele estava ali, sim, mas não estava com ela. Promete amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. Ela não escutou o resto. Seu olhar se perdeu no rosto pálido de Caio. Ele parecia tranquilo demais, quase indiferente ao fato de que acabara de se casar. Sim, respondeu, a voz saindo fraca, quase um sussurro. A mãe sorriu satisfeita. O pai apenas assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho empresarial e ausência emocional. Eles tinham conseguido. O acordo estava selado. O nome da família seguiria vinculado à empresa de Caio, e nenhum escândalo mancharia os contratos. Mas Isabela não sentia vitória, sentia vazio. Quando saiu da sala, a imprensa nem soube que o casamento havia acontecido. Tudo foi orquestrado com precisão cirúrgica, horário restrito, hospital particular, testemunhas silenciosas. A cerimônia mais absurda que alguém poderia imaginar estava concluída, e ninguém saberia, por enquanto. Horas depois, ela se trancou no carro, estacionado no subsolo do hospital. O buquê ainda estava em seu colo. As flores já murchavam. O celular vibrou. Era uma mensagem da prima. Vi a notícia. Isso é verdade? Você casou com o Caio? Com ele em coma? Ela não respondeu. Como responder a isso sem parecer um monstro? No dia seguinte, Isabela voltou ao hospital sozinha. O clima já era outro. Mais silêncio, menos vigilância. Ela pediu um momento a sós com Caio. E a equipe acenou com uma expressão estranha. De pena, talvez. Oi, disse baixinho ao sentar ao lado da cama. Ela segurou a mão dele com delicadeza. Não havia calor. Não havia resposta. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Nem você. Lágrimas desceram por seu rosto, e pela primeira vez, Isabela não tentou contê-las. Me disseram que era o certo, que era melhor para todos. Mas ninguém perguntou o que eu queria, nem o que você queria. Ela olhou para os fios, os tubos, os monitores. Pareciam todos insultos visuais à ideia de casamento. Uma união feita sob as bênçãos do silêncio, da ausência e da pressão. Levantou-se para ir embora, mas ao ajeitar o lençol, notou algo estranho na lateral da cama. Uma carteira caída. Não era dela. Devia ter escorregado do bolso de Caio quando o vestiram para a cerimônia. Curiosa, pegou,
e abriu. Lá dentro, entre cartões e documentos, havia uma foto antiga, dobrada ao meio. Era uma imagem borrada de Caio sorrindo, ao lado de uma mulher. Isabela não era essa mulher, e não era Natália. "Quem é você?" sussurrou ela, virando a foto para o outro lado. Havia algo escrito: "Nunca se esqueça. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona." Frio percorreu sua espinha. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia. Nos dias seguintes, Isabela começou a visitar Caio com mais frequência. Os pais disseram que era uma boa forma de mostrar dedicação à nova condição, mas ela sabia que eles não se importavam. O que queriam era manter a fachada funcionando. Certo dia, ela encontrou uma das enfermeiras cochichando ao telefone, olhando em sua direção. Ao passar por ela, ouviu a frase final: "Ela tá fingindo que é esposa." Uma vergonha. Isabela fingiu não ouvir, mas ouviu, sentiu, e aquilo doeu mais do que imaginava. Voltou ao quarto de Caio e sentou-se, exausta. O silêncio agora era familiar. "As pessoas acham que eu sou uma fraude. Talvez eu seja mesmo, ou talvez todos estejam errados." O monitor apitou levemente. Isabela olhou rápido. Era um batimento irregular? Ou sua imaginação? Ela se levantou, se aproximou do leito e segurou a mão de Caio. "Se você puder me ouvir, por favor, me dê um sinal." Nada. Mas por uma fração de segundo, ela sentiu os dedos dele estremecerem. "Caio!" olhou o monitor. Os números estavam normais, mas algo dentro dela dizia que não era só coisa da sua cabeça. Naquela noite, Isabela sonhou com o acidente. Sonhou com Natália dirigindo em alta velocidade, com o rosto transtornado. Ao lado, uma voz masculina gritava, mas ela não conseguia ver o rosto, só o som. E depois, o impacto. Acordou suada no meio da madrugada e, pela primeira vez desde o casamento, teve um impulso. Ela precisava saber o que realmente havia acontecido naquele carro. Levantou-se da cama e foi direto à mala de coisas que trouxera do hospital. Lá, entre papéis, encontrou algo que havia ignorado antes: o celular de Natália, ainda com a tela trincada. A senha? Isabela tentou uma combinação óbvia: a data de nascimento da irmã. Desbloqueou. Na tela inicial, uma notificação não lida: "Você sabe o que fazer se ele descobrir." Seu coração disparou. Algo estava muito errado e ela estava prestes a descobrir o quanto. A manchete estava discreta, mas certeira: "Noiva morre, irmã assume lugar em casamento milionário." O rosto de Isabela não aparecia na foto, mas o da irmã sim. Natália, linda, sorridente, em um ensaio antigo, usado para ilustrar a nota que vazara no blog de fofocas mais popular da cidade. As palavras "assume o lugar" doíam mais do que qualquer outra coisa, como se ela tivesse arrancado à força um papel que nunca quis. Na mesa da sala de jantar, o jornal impresso repousava dobrado, como se fosse apenas um detalhe do cotidiano. A mãe tomava café com calma, como se não houvesse nada fora do normal. O pai, ao lado, lia os e-mails no tablet, impassível. Nenhum deles parecia se importar com o que o mundo dizia de Isabela. "Isso vai morrer logo, Isabela", disse a mãe, mexendo o açúcar do chá com gestos suaves. A imprensa adora uma história trágica. Daqui a uma semana, ninguém mais lembra. "Eu não sou uma história", retrucou. "Sou uma pessoa sendo ridicularizada." A mãe suspirou, cansada. "Exatamente por isso, precisa se comportar como tal. Está casada com Caio agora. Isso implica responsabilidade, compostura, presença. O acordo ainda está em vigor e você representa a nossa família." A palavra "representa" ecoou como uma ironia. Ela sabia que até poucos dias atrás era a peça esquecida do tabuleiro. E agora, de repente, tinha virado vitrine. "Eu não pedi isso." "Ninguém pediu", murmurou o pai, sem tirar os olhos da tela. Isabela olhou para os dois e percebeu, talvez pela primeira vez, que não havia espaço para fragilidade naquela casa.
Emoções eram consideradas ruído, a dor dela, um incômodo administrativo. Ela se levantou sem terminar o café e saiu, deixando o buquê murcho do casamento sobre a bancada. A recepcionista do hospital a olhou com um sorriso pálido quando ela chegou. Senhora Isabela, bom dia. Quarto 407, como sempre. Ela assentiu e seguiu. O título Senhora ainda soava errado, estranho, como se fosse destinado a outra pessoa, como se a identidade estivesse deslocada. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Caio da mesma forma que nos dias anteriores. O corpo imóvel, a respiração assistida, a aparência pacífica e irônica de quem parece dormir há muito tempo. Isabela tirou o casaco, acomodou-se na poltrona ao lado da cama e observou. Não falou de imediato. Havia algo no silêncio que ela começava a entender. Ele acolhia melhor do que qualquer frase ensaiada. Ela passou os olhos pelos livros empilhados, pelas flores novas enviadas pelos investidores da empresa, como se desejar melhoras a um homem inconsciente fosse parte do protocolo de negócios. Bom dia, Caio, disse por fim, quase num tom de rotina. Eu sei que você não pode responder, mas talvez escute. Ela começou a contar sobre os boatos, sobre o olhar das enfermeiras, sobre como sentia o peso de um papel que não escreveu para si. Eles acham que eu tirei vantagem, mas ninguém viu como foi. Ninguém ouviu o que eu disse antes do sim. Se você estivesse acordado, eu teria dito não, mas você estava dormindo. E agora estou aqui. Ficaram assim por quase uma hora. Depois ela foi até o armário procurar por um livro para ler em voz alta. Talvez a leitura servisse como distração, ou tentativa de criar um hábito entre dois estranhos presos em uma mesma narrativa. Ao abrir a última gaveta, no canto inferior do armário, notou algo preso no fundo. Um pequeno estojo de couro, daqueles usados para guardar aparelhos eletrônicos. Curiosa, puxou com cuidado. Dentro, envolto em um lenço de algodão, estava um celular. Era um modelo antigo, diferente do que vira nas mãos de Natália antes do acidente. E com uma capinha azul clara, simples demais para os padrões extravagantes da irmã. Por que ele estava ali? Quem o escondeu? Olhou ao redor. Não havia ninguém. A sensação era estranha, como se estivesse invadindo um território privado. Mas era impossível ignorar a presença daquele objeto. Ela levou o aparelho até a bolsa discretamente e saiu do quarto com um pretexto qualquer. O coração batia acelerado. Mais do que a culpa de ter pego algo escondido, era o medo do que poderia encontrar. Em casa, trancada no antigo quarto de infância, Isabela ligou o celular. A bateria estava quase zerada, mas ainda tinha carga suficiente para acender a tela. Bloqueado. Ela tentou 3 vezes. Datas conhecidas, senhas prováveis. Nada. Foi quando lembrou. Natália sempre usava o nome da avó morta como senha para tudo. Digitou Jurema, desbloqueado. Na tela inicial, quase tudo apagado. As conversas haviam sido deletadas, as imagens removidas. Mas havia um detalhe curioso. Um aplicativo instalado fora da tela principal. Um gravador de áudio. Ela abriu. Uma única gravação. Duração: 1 minuto e 47 segundos. Isabela apertou o play. A voz de Natália surgiu, abafada, apressada. Se isso for encontrado, é porque algo deu errado. E se alguém ouvir, eu quero que saiba. Eu tentei sair. Eu tentei. Mas ele sabia. Ele sabia de tudo. O carro. Eu não queria que terminasse assim. Eu juro. Silêncio. Depois, um som de respiração ofegante. Portas batendo. Vidro quebrando. Fim da gravação. Isabela congelou. Não era um simples acidente. E aquilo era só o começo. O celular antigo de Natália repousava sobre a mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Desde que ouvira a gravação, Isabela evitava tocar no aparelho, como se aquilo pudesse invocar uma verdade da qual ela ainda não estava pronta para se aproximar.
mas alguma coisa dentro dela já havia sido despertada. A sensação de que havia muito mais por trás do acidente, da fuga da irmã e do silêncio da família era agora impossível de ignorar. O problema era claro. Quase tudo estava apagado. As conversas haviam sido excluídas, os áudios reduzidos a um único arquivo misterioso. Isabela sabia que precisava de ajuda, mas não podia envolver qualquer um. Foi quando pensou em Murilo, um biomédico que trabalhava no hospital e com quem tinha trocado poucas, mas sempre educadas palavras. Ele era discreto, atento e parecia entender bem mais do que deixava transparecer. Você quer que eu tente recuperar dados de um celular que claramente foi apagado por alguém que sabia o que estava fazendo? Murilo perguntou, olhando o aparelho sobre a bancada do laboratório. Sim, mas sem registros, sem deixar rastros e sem perguntas, se possível. Murilo a olhou por um instante, depois assentiu, quase resignado. Vai me dever um café e 2 explicações no futuro. Isabela quase sorriu, aliviada. Feito. Ele ligou o celular a um software de recuperação. O processo seria lento. Enquanto isso, ela observava os detalhes do local. A iluminação fria, o barulho constante dos computadores, a calma quase clínica do ambiente. Após quase 1 hora de silêncio tenso, Murilo falou sem tirar os olhos da tela. Tem coisa aqui, sim. Alguns fragmentos de conversas, imagens criptografadas e mensagens deletadas parcialmente. Consigo restaurar parte disso. Mas o que você está procurando exatamente? Não sei ao certo, respondeu. Só sei que minha irmã deixou isso escondido e que ela tinha medo. Murilo não perguntou mais. Apenas clicou, selecionou, exportou. Pronto, está tudo aqui nesse pendrive. Mas, Isabela, se alguém apagou isso com tanto cuidado, pode ser perigoso trazer à tona. Ela pegou o dispositivo e o guardou na bolsa. Eu prefiro saber, mesmo que doa. De volta ao quarto, Isabela conectou o pendrive ao notebook. Criou uma pasta protegida por senha, por precaução, e começou a explorar o conteúdo. As primeiras mensagens restauradas pareciam incompletas. Fragmentos, metades de conversas. Você não pode falar isso por mensagem, você é louca. Ele vai descobrir, a gente precisa agir antes. Você sabe o que fazer se ele descobrir. Confia em mim. Depois disso tudo muda. A maioria estava sem remetente identificado, mas uma sigla chamava a atenção em várias conversas. L, um contato sem nome. Apenas uma letra, repetida várias vezes ao longo de semanas. Em uma das mensagens mais recentes, a conversa parecia atingir um clímax. L. O carro está pronto. Só dirija como combinamos, sem erros dessa vez. Isabela releu aquilo várias vezes, sem conseguir entender completamente. O que significava sem erros dessa vez? Houve uma tentativa anterior? E quem era L? Abriu os arquivos de áudio restaurados. Um deles era ainda mais perturbador do que o anterior. Se ele abrir a boca, tudo acaba. Não é só o negócio, Natália. É a nossa liberdade. Você prometeu que resolveria isso. Era a voz de um homem, fria, determinada. Isabela sentiu a respiração falhar. Aquilo não parecia apenas uma chantagem emocional. Havia algo mais profundo, mais perigoso ali. Uma trama silenciosa, construída nas sombras de uma vida que ela jamais suspeitou que a irmã levava. Até onde Natália estava envolvida. Até onde teria ido para proteger a si mesma. Nos dias seguintes, Isabela voltou ao hospital com frequência. Fingiu normalidade, mas agora cada olhar, cada comentário vago, parecia carregado de segredos. Ela se aproximava de Caio com mais cuidado, como se ele fosse o último elo de um quebra-cabeça montado às cegas. Havia perguntas demais e poucas peças soltas. Durante uma de suas visitas, segurou novamente a mão dele. Você sabia, não sabia? Sabia do que ela estava fazendo? Tentou impedi-la? As máquinas ao lado dele mantinham o mesmo ritmo constante. Nada parecia diferente. Mas ela sentia algo mudar.
dentro dela. A dúvida começava a dar lugar a uma inquietação incômoda. Talvez o acidente tenha sido planejado. Talvez Natália não tenha sido vítima, mas cúmplice. Naquela noite, enquanto revia os arquivos do pendrive, Isabela se deteve em uma imagem corrompida que Murilo conseguiu recuperar parcialmente. Era uma selfie, tirada do banco do motorista. Parte do rosto de Natália aparecia ao fundo, visivelmente nervosa. Mas o que chamava a atenção era o reflexo no espelho retrovisor. Um homem sentado no banco traseiro. Isabela ampliou a imagem. O rosto não era totalmente visível, mas o queixo, a barba por fazer, os olhos baixos, tudo indicava alguém próximo. Ela ficou olhando para aquela imagem por minutos. O celular, o carro, as mensagens. Nada fazia sentido ainda, mas a intuição gritava. O acidente foi mais do que um acidente. Ao desligar o computador, algo ecoou dentro dela. Uma frase dita por Natália anos atrás, durante uma discussão boba. Você nunca entende, Isa. Às vezes a gente precisa sujar as mãos para manter o que é nosso. Na época parecia só mais um drama adolescente. Agora, parecia uma confissão antiga. E Isabela começava a entender que talvez o casamento com Caio fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo e muito mais perigoso. O silêncio do quarto 407 havia se tornado uma espécie de refúgio para Isabela. Enquanto o mundo lá fora a rotulava de oportunista, irmã traidora ou esposa simbólica, naquele espaço frio, sob o zumbido baixo dos aparelhos médicos, ela sentia que podia existir sem ser julgada. E Caio, mesmo inconsciente, era a única presença constante que não lhe exigia nada. Naquela tarde, ela entrou como sempre fazia. Passos leves, olhar cansado, uma sacola com livros e frutas que provavelmente nunca seriam consumidas. Tirou o casaco e pendurou na poltrona. A rotina que antes parecia absurda, agora era o que a mantinha de pé. Oi, Caio, disse acomodando-se. Hoje choveu. E eu tive que discutir com a secretária do meu pai, porque ela queria que eu assinasse papéis da empresa. Papéis que nem entendo, mas aparentemente é isso que fazem as esposas agora. Ela soltou uma risada seca. Esposas. Eu nunca imaginei que esse título viria assim. Sem festa, sem música, só você e esses fios todos. Isabela olhou para o monitor, que pulsava num ritmo calmo. A batida cardíaca de Caio era a única resposta que ela tinha. E, de certa forma, era reconfortante. Eu trouxe aquele livro que falei. Lembra que comentei de ensaio sobre a cegueira? Acho que faz sentido pra gente agora. Ninguém vê ninguém de verdade, só o que quer enxergar. Ela abriu o exemplar e começou a ler em voz alta. Não por ele, exatamente, mas por si mesma. O som de sua própria voz preenchia o vazio que tanto a incomodava. Entre uma página e outra, contava detalhes do dia, do que comera, das notícias absurdas que vira nas redes, dos comentários maldosos em blogs de fofoca, até das lembranças de infância com Natália, lembranças que vinham misturadas com uma nostalgia amarga. Eu lembro de uma vez que a gente brigou por causa de um colar idiota, cheio de miçangas. Natália dizia que eu tinha inveja dela. Talvez eu tivesse, mas não do colar. Eu queria ser vista. Só isso. Ela se calou por um tempo, os olhos marejados, mas sem choro. Depois, levantou-se para ajeitar os travesseiros de Caio. O gesto já era automático, quase terapêutico. Foi então que viu. Um movimento sutil, quase imperceptível. Os dedos da mão direita dele haviam se mexido. Isabela congelou. Olhou de novo. Talvez tivesse imaginado, talvez tivesse sido apenas um espasmo involuntário. Ela segurou a mão com cuidado, observando. Caio. Nada. Caio, se você pode me ouvir, mexa os dedos de novo. Silêncio. Mas ela não soltou a mão. Sentou-se novamente, sem tirar os olhos dele. O coração batia acelerado. Uma parte de si queria acreditar.
A outra tinha medo de estar se iludindo. Eu sei que pode parecer absurdo, mas se foi real, se você está aí preso nesse corpo, eu não vou desistir de você. Ela ficou ali por horas, até o céu escurecer por completo. Murilo passou no corredor e a cumprimentou com um aceno discreto. Ela respondeu com um sorriso fraco. Na hora de ir embora, olhou para Caio uma última vez. O rosto dele estava igual ao de sempre. Mas agora havia algo novo na expressão. Ou talvez fosse ela quem começava a ver diferente. Nos dias seguintes, Isabela retornou ao hospital com uma pontualidade quase obsessiva, sempre no mesmo horário, sempre com algo para contar. Ela lia, conversava, até cantava baixinho às vezes. Notou que, em certos momentos, a frequência cardíaca dele mudava levemente, como se estivesse reagindo a determinadas palavras. Palavras que tinham a ver com família, com segredos, com Natália. Você reagiu de novo quando falei dela, disse em uma manhã chuvosa. Eu percebo, sabia? Seu coração acelera. Ou é só coisa da minha cabeça? Ela passou a testar. Falava frases específicas e observava os monitores. Natália sabia de algo. Bip, aceleração leve. O carro não saiu da pista por acaso. Bip, desaceleração. Você ia terminar com ela, não ia? Bip, bip, bip. Eu queria te perguntar tanta coisa. Ela respirou fundo e fechou os olhos. A conexão que sentia era estranha, inexplicável, como se ele estivesse ouvindo sim, como se estivesse lutando para responder. Certa tarde, ao chegar, Isabela notou algo diferente no quarto. A cortina estava aberta e havia um novo arranjo de flores na mesa. Flores que ela não havia trazido. Olhou o cartão. Para o meu amor, volte logo. N. Seu estômago se revirou. Natália. Ou alguém por ela. Isabela guardou o cartão no bolso sem dizer nada. Mas o gesto a atingiu como um tapa silencioso. Alguém ainda estava tentando preservar a farsa. Ou reavivar algo que já não existia. Ela pegou a mão de Caio com mais firmeza naquela tarde. Seja lá quem deixou isso aqui, não te conhece mais. Não depois de tudo. Eu estou aqui. Eu vi. Eu senti. Ele não reagiu, mas Isabela acreditava. Mais do que nunca, acreditava. Na saída do hospital, Murilo a alcançou no corredor. Isabela. Oi? Sobre aquele celular, se quiser, posso tentar identificar o dono das mensagens. Tem formas de rastrear o número oculto. Ela hesitou. Não estava pronta para mais verdades. Ainda não. Mas obrigada. Murilo assentiu e seguiu o caminho, e Isabela soube que em breve precisaria encarar o que ainda não tinha nome. Mas por agora, tudo o que queria era voltar ao quarto 407, ficar ali e esperar, porque em algum lugar dentro daquele corpo adormecido, ela sentia, ele estava ouvindo. A casa de Caio parecia vazia demais para alguém que ainda respirava. Fazia uma semana que os pais dele haviam autorizado Isabela a supervisionar a organização do espaço, sob o pretexto de preparar tudo para o retorno dele. Na verdade, estavam mais preocupados com a imagem que o lar transmitia. Tudo precisava estar impecável, sem traços de caos ou verdade. Ela caminhava devagar pelo corredor principal. A arquitetura moderna contrastava com o frio dos cômodos. Era tudo impecável, milimetricamente limpo, mas sem alma. Como se alguém tivesse vivido ali, mas sem jamais se permitir pertencer ao lugar. Ao entrar no quarto de Caio, Isabela sentiu o peso do ar. Não era poeira nem cheiro de coisa guardada. Era memória condensada, como se o tempo tivesse parado junto com ele. As malas ainda estavam no chão, parcialmente feitas, caixas abertas, roupas dobradas às pressas, uma gravata jogada sobre a poltrona, um livro deixado aberto na escrivaninha. Ela se aproximou. O Estrangeiro, de Camus. Compreendia então que um homem que tivesse vivido um único dia poderia, sem dificuldade, viver 100 anos numa prisão. Ela fechou o livro com cuidado, tentando afastar o nó na garganta. Pegou um pano seco e começou a limpar as superfícies.
Estava sozinha, ou ao menos era o que acreditava. O silêncio da casa era mais denso do que o do hospital. Na segunda gaveta do armário, encontrou algumas cartas antigas e uma foto amarelada de Caio criança. Coisas inofensivas que despertaram um leve sorriso. Mas ao se abaixar para recolher uma blusa caída atrás da cama, algo tilintou no chão. Um som metálico, rápido. Olhou para baixo e viu um pequeno objeto prateado rolando lentamente até parar aos seus pés. Era um anel, mas não o de Natália. Isabela pegou com cuidado. Era fino, discreto, sem pedras, completamente diferente da joia exagerada que Natália usava e fazia questão de exibir como um troféu. Dentro do aro havia uma inscrição: para o que é real. Ela sentiu o chão se afastar sob seus pés. O anel parecia novo, e ainda assim carregava uma intimidade que ela não reconhecia. Ou melhor, que conhecia bem demais, porque sabia que não era dela, nem da irmã. Foi então que notou um pequeno papel amassado junto ao pé da cama. Pegou com cuidado. As letras estavam borradas, mas ainda legíveis. Não posso continuar fingindo. Preciso conversar com você. Amanhã, sem falta, sem assinatura. Mas o papel, o anel, o livro, tudo dizia o mesmo. Havia algo prestes a acontecer e fora interrompido. Isabela se sentou na beira da cama, o anel ainda em sua mão, o bilhete no colo. Você ia terminar com ela, sussurrou para o quarto vazio. Não era só sobre o acidente. Você estava saindo daquela vida e por alguma razão isso não aconteceu. Ela lembrou da gravação. Ele sabia de tudo. E agora, com aquele bilhete, sabia o quê? Caio não apenas sabia, estava decidido. Naquela noite, Isabela levou o anel com ela. Guardou numa caixinha, como quem recolhe uma pista num tabuleiro de mistérios. Pela primeira vez sentia que sua posição na história não era apenas a de uma vítima colateral. Talvez ela nunca tenha sido a substituta. Talvez tenha sido o alvo errado. A ideia era perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Na madrugada, sentada à mesa da cozinha com um chá frio entre as mãos, ela releu o bilhete mais uma vez. Amanhã, sem falta. Mas o amanhã nunca chegou, porque antes disso, o carro saiu da estrada e tudo mudou. No dia seguinte, no hospital, Isabela voltou ao quarto 407 com passos mais decididos. Eu sei, disse sentando-se ao lado de Caio. Sei que você ia terminar com ela. Sei que tinha escolhido outro caminho. Ela tirou o anel do bolso e colocou sobre a mão dele. Você não ia se casar com Natália. Você estava tentando se libertar. E talvez por isso você esteja aqui. Ela respirou fundo. Eu estou aqui, Caio, mesmo que você não possa responder. E não porque me mandaram, não mais. Estou aqui porque pela primeira vez sinto que essa história também é minha. O monitor cardíaco manteve o mesmo ritmo. A pele dele ainda pálida. Mas Isabela sabia que algo havia mudado. E agora, o passado começava a falar por conta própria. O envelope amarelo estava jogado sobre a escrivaninha do pai. Lacre quebrado, carimbo empresarial em relevo e no canto superior esquerdo, o nome: Duarte em Moraes Consultoria Jurídica. Isabela não era de vasculhar, mas naquela manhã, depois de passar a noite em claro com o bilhete e o anel de Caio martelando em sua mente, algo havia mudado. Ela estava cansada de aceitar o silêncio como resposta. Ela entrou no escritório do pai sem pedir licença. A casa estava vazia. A mãe saíra cedo para uma reunião na fundação. E o pai, como sempre, deveria estar no telefone ou em alguma videoconferência. Mas não estava. Ele estava sentado à mesa, olhos fixos na tela do notebook, a expressão de quem já previa o que estava por vir. Isabela pegou o envelope e o ergueu devagar. Era esse o valor do meu dote? O pai não reagiu imediatamente. Depois, fechou o notebook com calma e cruzou os braços. Isso não é um dote, Isabela. É um acordo entre famílias.
Um contrato de fortalecimento de laços comerciais, algo que você, infelizmente, ainda não entende. Ela se aproximou, colocou o envelope sobre a mesa com firmeza. Não entendo mesmo. Não entendo como vocês conseguiram me empurrar para um casamento com um homem em coma, sem sequer me consultar, como se eu fosse uma mercadoria, como se fosse descartável. Não diga bobagens. Você sabia do que estava em jogo. Eu sabia que Natália estava noiva. Eu sabia que ela sofreu um acidente. E, de repente, vocês me colocam no lugar dela como se eu fosse uma sombra fácil de substituir. Isso é tudo o que eu sempre fui para vocês? O pai suspirou, pesado. Pela primeira vez, pareceu hesitar. Isabela, sua irmã, ela não estava em condições. A empresa de Caio precisa de estabilidade. Os acionistas exigem uma imagem forte. E sua mãe achou que... Minha mãe achou o quê? Que eu era conveniente, que eu não causaria escândalos, que eu seria obediente o suficiente para casar com um homem desacordado. Ela ergueu a voz pela primeira vez. Você sabe que ele ia terminar com Natália, não sabe? O pai arregalou os olhos. O quê? Ele ia terminar, e eu tenho como provar. E mesmo assim, vocês me obrigaram a assinar papéis, a usar um vestido branco, a dizer sim para uma vida que não era minha. Eu fui moeda de troca, pai. E não vou fingir que não sei disso. Silêncio. Por fim, ele levantou-se, caminhou até a estante e puxou um livro qualquer. Dentro, uma pasta. Abriu, tirou um papel. O contrato original previa que, se o casamento não ocorresse até o fim do trimestre, a fusão seria cancelada. A saúde de Caio inviabilizou o plano. Precisávamos de uma solução que agradasse ambas as partes. E sua mãe teve a ideia. Foi aprovada por unanimidade. Unanimidade sem mim. Ele não respondeu. Isabela saiu dali com as pernas bambas, mas o sangue fervendo. Tudo que sentia desde o casamento, desconforto, revolta, vergonha, agora ganhava forma concreta. Ela não era um nome no altar, era uma cláusula resolutiva. De volta ao seu quarto, abriu a mala onde guardava os arquivos recuperados do celular de Natália. Ligou o computador e, desta vez, começou a catalogar os dados por datas, falas, padrões. Não sabia exatamente o que procurava, mas sabia por onde começar. A primeira pista estava no bilhete. Amanhã, sem falta. A data batia com a véspera do acidente, e agora ela sabia que Caio planejava confrontar Natália. Mas o que exatamente ele descobrira? Naquela noite, Isabela caminhou até o hospital como se estivesse em transe. Sentou-se ao lado de Caio e segurou sua mão como de costume. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais uma mulher tentando se encaixar. Era uma mulher em busca de respostas. Eu sei o que fizeram comigo, Caio. Mas sei, principalmente, o que fizeram com você. Ela respirou fundo. Eu vou descobrir o que aconteceu naquela estrada, porque não foi um acidente. E você merece saber a verdade, mesmo que não consiga me ouvir. Isabela se levantou, beijou levemente a testa dele e sussurrou. Me espera, eu vou voltar, mas dessa vez com tudo. Horas depois, no carro, estacionada em frente à antiga casa dos pais, ela abriu o gravador do celular e criou um novo arquivo. Diário de investigação. Dia 1. Meu nome é Isabela M. Duarte. Fui colocada em um casamento forçado com Caio Santiago após um acidente misterioso envolvendo minha irmã, Natália. Hoje descobri que fui usada como peça para proteger interesses empresariais. E acredito que o acidente não foi um acaso. Eu vou descobrir o que aconteceu, nem que isso custe tudo o que me resta. Ela salvou o áudio. Olhou o reflexo no retrovisor. Não era mais a mesma mulher que chorava em silêncio. Agora, ela estava prestes a começar. As fitas de segurança da estrada onde o acidente aconteceu não eram fáceis de acessar. A rodovia que cortava a região serrana era monitorada por câmeras de trânsito, mas os arquivos não estavam disponíveis ao público, especialmente quando o acidente não havia sido considerado suspeito pela polícia.
Mas Isabela estava disposta a encontrar qualquer brecha. Ela só não esperava que a ajuda viria de um lugar tão simples ou de alguém tão disposto a arriscar. "Você quer as imagens da noite do acidente?" Murilo perguntou enquanto organizava frascos em um armário do hospital. "Quero. Preciso ver com meus próprios olhos o que ninguém quis investigar." Ele não perguntou por quê. Não mais. Desde o dia em que ela lhe entregou o celular de Natália para a recuperação de dados, Murilo entendia que havia algo maior acontecendo. Algo que ela tentava decifrar sozinha. "Conheço um técnico que cuida da parte de TI da prefeitura. Posso tentar conversar com ele. Mas vai precisar de uma justificativa plausível. Diga que sou parente da vítima, que preciso entender para ter paz. Que o luto não faz sentido até que eu veja o que aconteceu." Murilo a olhou por um instante. Depois, assentiu. "Te aviso quando tiver resposta." 2 dias depois, ele lhe entregou um pendrive dentro de um envelope marrom. "Não está completo, mas é o que consegui. Do trecho da estrada até o momento do impacto. Depois disso, as câmeras saem do ângulo. E há uma pequena falha de gravação." "Obrigada", disse Isabela com a voz quase embargada. "Você vai querer ver sozinha?" Ela hesitou. Depois, assentiu. "Sim." Em casa, Isabela conectou o pendrive ao computador e clicou no arquivo. A imagem era em preto e branco, com baixa resolução, mas clara o suficiente para reconhecer os veículos. A estrada estava vazia, escura, com o brilho dos faróis recortando a neblina. O carro de Natália apareceu às 23h47, um sedã claro, acelerando acima do limite da via. E então, segundos depois, outro veículo surge. Menor, mais escuro, distante no início, mas mantendo a mesma faixa, a mesma velocidade. Em momento algum tenta ultrapassar, apenas segue. Isabela congelou, rebobinou, reviu. A distância entre os carros permanece constante. Mas há um momento, breve, quase imperceptível, em que o sedã de Natália faz uma leve guinada para a direita, como se estivesse tentando mudar de faixa ou fugir. "Você estava sendo seguida", sussurrou Isabela, sentindo o estômago revirar. Ela avançou a imagem até o último quadro em que o carro de Natália aparece. O farol traseiro pisca 3 vezes, rápido. Depois, desaparece em um ponto cego da câmera. As imagens se encerram ali. Nenhum acidente visível, nenhum impacto. Nada que provasse a tragédia que veio a seguir. Mas agora havia algo novo, uma sombra, um perseguidor. Isabela gravou o trecho relevante e salvou em uma pasta separada. Assistiu novamente, desta vez em velocidade reduzida. Ampliou a imagem do segundo carro. Tinha algo familiar no formato. Talvez um SUV, talvez uma caminhonete. Ela buscou na internet os modelos compatíveis com o reflexo visível na lataria. 2 possíveis. Um deles era o carro que costumava ver nas festas empresariais organizadas pela empresa do pai. "Não pode ser", murmurou. "Não pode ser coincidência." No hospital, voltou ao quarto com a gravação no celular. Sentou-se ao lado de Caio e mostrou a tela, mesmo sabendo que ele talvez não visse, talvez não sentisse. Mas algo dentro dela insistia que ele estava ali. "Você sabia, não é? Sabia que ela ia fugir? Ou sabia que alguém ia atrás dela?" E tentou impedir. Ela tocou levemente a testa dele com os dedos. "Eu vi os vídeos, Caio. Vi que ela não estava sozinha. E agora eu sei que ninguém quis investigar porque seria ruim para os negócios." Ela se levantou, andou até a janela e olhou a cidade lá fora. "O problema é que agora essa história também é minha. E se ninguém quiser investigar, eu vou fazer sozinha." Na saída do hospital, Isabela passou em frente a um quiosque de jornais. As manchetes estavam todas voltadas para o escândalo de um político envolvido em fraude. Nada sobre Natália. Nada sobre Caio. Era como se o mundo tivesse virado a página.
Mas ela não tinha virado, e agora, com as imagens em mãos, sabia que o acidente tinha sido no mínimo estranho, no máximo encenado. Entre a fuga e a perseguição havia algo mais, algo que ninguém contou e que ela estava prestes a descobrir. Isabela acordou com um grito preso na garganta. O quarto estava escuro, abafado, e o suor escorria pelas têmporas. Respirou fundo, tentando se localizar. Era o terceiro pesadelo em uma semana. Sempre o mesmo padrão. Ela está sozinha na estrada, vê o carro de Natália perder o controle e, quando corre até os destroços, encontra a irmã, ilesa, sorrindo de dentro do carro, com sangue falso escorrendo do canto da boca. Era um sorriso estranho, frio, controlado, como se tudo fosse parte de um plano. Isabela se levantou, foi até o banheiro e jogou água no rosto. Olhou-se no espelho. Os olhos cansados, a expressão carregada, como alguém que envelheceu anos em dias. Desde que assistira às imagens do acidente, a realidade parecia maleável. Os detalhes do dia a dia se misturavam com lampejos de dúvida. A presença de Natália, antes lembrança silenciosa, agora parecia ganhar corpo nos cantos da casa, nos ruídos do hospital, nos fragmentos dos sonhos. Em alguns momentos, jurava ouvir o salto da irmã no corredor. Em outros, sentia o perfume, o mesmo de sempre, adocicado demais, pairando no ar do quarto de Caio. Era como se Natália estivesse ali, observando, esperando. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao hospital mais cedo que de costume. Murilo a esperava no corredor, com um semblante preocupado. "Tudo bem?" ela perguntou. "Preciso te mostrar algo", disse ele, puxando-a discretamente para a sala de segurança do hospital. Lá dentro, um segurança revisava os registros de acesso noturno. "Isso aqui aconteceu nas últimas 2 noites", explicou Murilo, apontando para a tela. Isabela se aproximou e viu. Às 2 da madrugada, alguém havia entrado no hospital usando o crachá de visitante de Natália M. Duarte. "Isso é impossível", sussurrou. "Aquele crachá foi desativado." Não foi. Pelo menos não no sistema interno. E por algum motivo, alguém o usou. Pode ter sido um erro. Um funcionário pegou por engano. O nome dela apareceu no painel de acesso, com a foto. Isabela sentiu a garganta secar. Alguém pode ter falsificado ou pegado o crachá antigo. É possível, mas estranho, não acha? Justo agora, ela assentiu em silêncio. "Você quer que a gente verifique as câmeras?" perguntou o segurança. "Quero. Mostre quem entrou." A gravação era em preto e branco, de resolução baixa, mas suficiente. Às 2h16 da madrugada, a porta giratória do hospital se abriu. Uma mulher passou com passos rápidos, capuz cobrindo parte do rosto. O cabelo, visivelmente longo, escuro, balançava ao andar. Mesmo de relance, Isabela reconheceria aquele andar em qualquer lugar. Era o mesmo de Natália, firme, elegante, imponente. A figura passou direto pela recepção, usou o crachá e entrou no corredor em direção aos andares superiores. "Onde ela foi?" Isabela perguntou. "Subiu para o 4º andar. Mas aí o sinal se perde. As câmeras dos corredores internos estavam em manutenção naquela noite. Coincidência. Ou não. No quarto de Caio, nada parecia fora do lugar. Isabela procurou por sinais. Objetos mexidos, arranhões na porta, rastros em móveis, mas tudo estava como sempre. Impecável. Talvez fosse exatamente isso que a deixava inquieta. Porque se alguém realmente tivesse estado ali, teria feito questão de apagar os rastros. Ela sentou-se ao lado de Caio, ainda trêmula. "Eu não sei se estou enlouquecendo, mas acho que ela esteve aqui, de verdade." Olhou para ele, o rosto inexpressivo, a respiração assistida, mas por um instante jurou ver um leve movimento nas pálpebras, um estremecer, um microgesto. "Caio, se você consegue ouvir, me dá um sinal. Qualquer coisa." Nada. Ela passou os dedos na mão dele com delicadeza. "Alguém entrou aqui, usando o crachá da Natália."
E eu não sei se foi ela ou se alguém quer que eu pense que foi. Levantou-se e foi até a janela. O dia estava nublado, arrastado, e a cidade parecia respirar mais lento. Eu juro que vou descobrir o que está acontecendo. Nem que eu tenha que enfrentar os fantasmas da minha própria irmã. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Repassou a gravação diversas vezes. Comparou imagens antigas de Natália, andando com a mulher de capuz, o jeito de andar, a postura, até o modo como passava a mão no cabelo brevemente ao entrar no elevador. Era ela. Tinha certeza. Ou alguém treinado para parecer com ela. De madrugada, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Você está vendo demais. Cuidado. Isabela olhou fixamente para a tela, o coração disparado. Apagou a mensagem, mas não a esqueceu. Na manhã seguinte, encontrou Murilo no refeitório do hospital. Tem mais uma coisa, disse ele. Ontem à noite, alguém tentou acessar o prontuário de Caio. Quem? Usaram uma senha de emergência. Conseguiram ver os últimos relatórios médicos. Não conseguimos rastrear quem foi, mas foi entre 2 e 2:30 da manhã. Exatamente a hora em que a mulher com crachá entrou. Isabela cerrou os punhos. Não é só uma visita. Estão atrás de algo. Ou de alguém. Murilo assentiu. Você está em perigo, Isa. Ela respirou fundo. Eu sei. Mas havia uma diferença agora. Ela não era mais só uma peça deslocada no tabuleiro da família. Era alguém que enxergava além da superfície. E talvez prestes a desenterrar um segredo que muita gente queria manter enterrado. Isabela nunca se atrasava para as visitas. Naquela manhã, uma neblina densa cobria a cidade e o trânsito parecia mais lento que o habitual. Mesmo assim, ela chegou ao hospital antes do horário das enfermeiras trocarem os plantões. Passou pela recepção com o crachá pendurado no pescoço e subiu até o quarto 407, com os passos de quem já conhecia o caminho de cor. O que ela não esperava era encontrar a porta aberta. E o silêncio, quebrado. Lá dentro, vozes. Não entendo. Onde estou? Quem é você? A voz era fraca, áspera, mas viva. Isabela congelou no batente. O coração disparou. Um zumbido preencheu seus ouvidos, abafando o mundo. Caio estava acordado. Ele falava. E ele não a reconhecia. Senhor Santiago, por favor, mantenha a calma. Era a enfermeira tentando acalmá-lo. Você sofreu um acidente. Está em recuperação. Está no hospital há algumas semanas. Que hospital? O que aconteceu? Cadê minha família? Estão vindo. Por favor, não tente se levantar. Isabela entrou devagar, sem fazer barulho, os olhos fixos nele. Caio estava deitado, mas com os olhos bem abertos, a testa franzida, a expressão confusa. Seu rosto parecia menor, mais magro, mas seus olhos ainda eram os mesmos. Até que ele a viu. Seu olhar encontrou o dela. Por um breve momento, ela acreditou que algo se acenderia ali. Um lampejo, um sinal. Mas o que veio foi o oposto. Quem é você? Ele perguntou, a voz seca. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Caio, sou eu. Isabela. Ele a olhou como se tentasse encaixar o nome ao rosto, como se buscasse um arquivo mental, uma memória apagada. Eu não conheço você. A respiração dele começou a acelerar. O que está acontecendo? Por que ela está aqui? A enfermeira tentou contê-lo. Senhor Santiago, tudo bem? Essa é sua esposa. Caio riu. Um riso curto, nervoso, incrédulo. Esposa? Isso é alguma piada? Eu nunca... Ele se encolheu, levou a mão à cabeça. Eu não lembro. Eu não lembro de nada disso. Isabela recuou. Eu posso explicar. Houve um acidente. Você estava noivo da minha irmã. Mas houve um acordo e... Que acordo? Ele gritou, a voz misturada a pânico. Eu não sei quem é você. Isso não faz sentido. A enfermeira a puxou de lado. É melhor dar espaço. Ele acabou de acordar. Está desorientado. Isabela assentiu, com lágrimas silenciosas escorrendo. Claro. Ela saiu.
sentindo o olhar dele acompanhá-la com desconfiança. Como se fosse uma intrusa, como se fosse uma ameaça, como se fosse uma estranha. Horas depois, sentada em uma das cadeiras duras da recepção, ela ainda não sabia como processar o que acontecera. Tinha sonhado tantas vezes com aquele momento, com ele acordando, sorrindo, lembrando de tudo. Mas a realidade era outra, mais cruel, mais fria. O elevador apitou. As portas se abriram. A mãe de Caio surgiu, vestida de preto, como se já soubesse que algo havia morrido. E talvez tivesse mesmo. Ela caminhou direto até Isabela. Venha comigo. Sem esperar resposta, virou-se e entrou em uma das salas reservadas. Isabela a seguiu em silêncio. Ele acordou confuso, disse a mãe, sentando-se à mesa. E assustado, como era de se esperar, mas sua presença piorou tudo. Eu não sabia que ele ia acordar hoje. Isso não importa. O que importa é que ele está em recuperação. E você não pode mais estar aqui. Isabela engoliu em seco. Está me expulsando? Estou protegendo o meu filho. E a estabilidade dele. Você o perturbou. Ele não lembra de você, Isabela. E esse casamento nunca deveria ter acontecido. Foi o senhor Augusto quem aprovou o acordo. Seu marido. E foi um erro. Uma decisão tomada sob pressão. Você sabe disso. Isabela cerrou os punhos. Eu estive ao lado dele todos os dias, quando ninguém mais quis saber. E agora? Agora ele precisa de paz, de tempo e de pessoas que ele reconheça. E se ele nunca me lembrar, então talvez seja melhor assim. A frase caiu como uma sentença, um veredito seco e definitivo. Isabela se levantou. Ele vai lembrar, de alguma forma, ele vai lembrar. E quando isso acontecer, espero que ele perceba quem realmente esteve aqui. A mãe de Caio não respondeu. Apenas desviou o olhar. Antes de sair, Isabela voltou ao quarto 407. Pela última vez. Caio dormia novamente, sedado. Os sinais vitais estáveis. Ela ficou ali, em silêncio, olhando para ele. Reviu mentalmente cada conversa, cada leitura, cada gesto. E agora, tudo parecia um eco distante. Ela se aproximou, deixou o anel prateado, aquele que encontrara em casa, sobre a mesa de cabeceira. Quando você estiver pronto, Caio, talvez esse anel te ajude a lembrar. Ela tocou de leve a mão dele. Depois virou-se e saiu, sem despedidas, sem promessas, mas com um vazio que parecia não caber dentro do corpo. Lá fora, o céu estava limpo pela primeira vez em dias. Mas dentro dela, uma tempestade apenas começava. O silêncio era mais pesado que a dor. Caio acordava em pedaços, entre memórias que não se encaixavam e rostos que lhe pareciam falsamente familiares. Já fazia 3 dias desde que seus olhos haviam aberto. Mas dentro de sua cabeça, a confusão permanecia intacta. As vozes dos médicos diziam que ele havia sofrido um trauma. Perdera parte das memórias recentes. Estava em processo de reorientação. Normal, diziam. O problema era que tudo o que era considerado normal parecia absurdamente errado. Na primeira noite após o despertar, sonhou com uma voz, suave, baixa, contando uma história qualquer. Uma mulher lia para ele. Falava de um livro, de um autor. Camus acordou sobressaltado. A voz sumiu, mas o som dela, familiar e distante, permanecia. Como está se sentindo? Perguntou o médico, ajustando os cabos do monitor. Perdido. Lembra de alguma coisa nova? Sonhei com alguém. Não vi o rosto, mas era uma mulher. E me acalmava. Lia para mim. O médico anotou no prontuário. Pode ser um reflexo do que você viveu aqui no hospital. Alguém pode ter lido para você enquanto estava em coma. Seu subconsciente está reorganizando as memórias. Caio não respondeu, mas sentia com cada fibra do corpo que aquela voz não era inventada. Ela era íntima. Naquela mesma tarde, pediu para ficar sozinho. O quarto agora lhe parecia menos um leito de recuperação e mais um palco de alguma história que ele não conhecia.
mas da qual, estranhamente, parecia protagonista. Ele vasculhou a gaveta da mesa de cabeceira. Havia ali papéis, cartões com mensagens de melhoras, uma caixa de bombons já aberta e algo a mais, um envelope dobrado, branco, com seu nome escrito à mão. Caio. A caligrafia era limpa, inclinada. Não reconhecia. Mas havia um peso nas letras, como se tivessem sido escritas com o coração carregado. Abriu com cuidado. Dentro, uma carta. Caio, eu sei que talvez você nunca leia isso. Talvez continue dormindo, ou talvez acorde sem lembrar. Mas precisava escrever, porque as palavras não cabem mais em mim. Fui colocada aqui sem escolha. Dizem que agora sou sua esposa, mas não é isso que me move. O que me mantém ao seu lado dia após dia não é obrigação, é dor, é respeito. Você era noivo da minha irmã, eu sei, mas não te conhecia até agora, até ver seu silêncio, até perceber o quanto há de vida mesmo quando tudo parece parado. Se algum dia você acordar e não lembrar de mim, tudo bem. Só quero que saiba que estive aqui, que li para você, que segurei sua mão, e que mesmo sem palavras, você me ensinou o que é presença. Caio leu e releu. A cada linha, sentia algo dentro dele se mover, como se a carta destrancasse portas esquecidas. Pegou o envelope novamente. No fundo dele, dobrado com cuidado, havia algo mais. Um pequeno pedaço de tecido branco com perfume leve. O cheiro conhecido, aquele que sentira em sonhos. Não era o perfume de Natália, era o da mulher dos seus flashes, da voz que o acalmava. Mais tarde, revirando o paletó que estava dobrado na cadeira, encontrou algo inesperado no bolso interno. Um pendrive. Sem saber se era dele ou de outra pessoa, pediu a um dos técnicos do hospital para ajudá-lo a ouvir o conteúdo em um dos computadores da ala administrativa. O técnico conectou e abriu os arquivos. Gravações de voz, organizadas por datas, todas curtas e todas com o mesmo nome, Isa 407. Caio ouviu a primeira. Hoje o céu está nublado, como sempre que eu venho aqui. Trouxe um livro novo, aquele que te falei, sobre um mundo em que ninguém enxerga direito. Talvez seja como você se sente aí dentro. A segunda. As enfermeiras cochicham sobre mim, acham que sou louca. Talvez eu seja. Quem casa com alguém em coma? Quem ama alguém que não responde? Mas às vezes eu acho que você ouve. A terceira. Caio, se um dia você ouvir isso e achar que é absurdo, tudo bem. Eu só queria que você soubesse que alguém esteve aqui, que viu você, mesmo quando ninguém mais quis ver. Ele parou a gravação no meio, a garganta apertada, os olhos marejados. Não entendia tudo. Ainda não, mas começava a perceber que a história que lhe haviam contado, a do noivo de Natália que sofreu um acidente e acordou nos braços da família, tinha buracos demais. Por que ninguém lhe falara de Isabela? Por que essa mulher que o conhecia, que o visitava, que deixara palavras e perfume, fora sumariamente apagada da narrativa? No dia seguinte, perguntou à mãe sobre ela. Isabela? A mãe arregalou os olhos. Por que está falando dela? Porque encontrei uma carta e gravações e... ela era minha esposa? A mãe hesitou. Houve um casamento, sim, mas foi algo simbólico, uma decisão empresarial na sua ausência. Ela não era importante, só estava cumprindo um papel. Então por que sinto que era real? Ela não respondeu. E Caio soube, naquele instante, que havia mais por trás daquilo. Muito mais. Na madrugada, ouviu mais uma gravação. Hoje segurei sua mão e juro que você respondeu. Um leve movimento quase imperceptível. Será que era você ou era só esperança minha? Caio fechou os olhos e pela primeira vez, sem saber exatamente por quê, sussurrou o nome dela. Isabela. E algo dentro dele pareceu finalmente começar a acordar. O salão de eventos estava cheio, luzes suaves, arranjos florais, gente bem vestida.
O típico cenário de um evento beneficente promovido por famílias tradicionais. Era a primeira vez que Caio apareceria em público desde que despertara do coma, e sua presença havia sido confirmada de última hora. Ele ainda andava com cautela, amparado pelo fisioterapeuta particular, mas insistira em vir. Disse que precisava respirar outros ares, sentir-se vivo, ver rostos, captar sinais, confrontar o mundo que agora lhe parecia feito de fragmentos desconectados. Isabela não estava ali, e isso lhe causava um incômodo que ele não sabia nomear. Uma ausência silenciosa que não podia ser preenchida por mais ninguém. "Vai ficar tudo bem", sussurrou a mãe ao seu lado, com aquele tom que mais acalmava a si mesma do que a ele. Caio apenas assentiu, os olhos varrendo o salão, como se esperasse encontrar algo escondido sob a superfície perfeita do evento. E então, o mundo parou. O burburinho cessou. Os olhares se voltaram em uníssono para a entrada do salão. Natália havia chegado. Ela estava impecável. Vestido vinho justo, salto alto, maquiagem leve, o cabelo longo solto nos ombros, mas não era a aparência que congelou o ambiente. Foi o fato de que ninguém esperava vê-la ali. Ninguém sabia, até então, que ela estava viva. E ainda assim, ela sorria como se nunca tivesse sumido. Como se tudo fosse apenas uma pequena ausência social. "Boa noite", disse, como se tivesse acabado de chegar de uma viagem ao exterior. Caio travou. O coração disparou. Os olhos dele se fixaram nela, mas sua mente se recusava a aceitar. A mulher que ele sabia que havia sofrido um acidente, a que, segundo alguns, estava em estado grave, a que para outros havia sumido, estava agora ali, em pé, ilesa, e sorrindo para ele. "Caio", disse ela com suavidade, "que bom ver você de pé. Que bom ver você, vivo." A voz dela era a mesma, mas algo estava diferente. Um leve exagero no tom, uma leve hesitação no olhar, como se ela mesma estivesse encenando um papel. Caio deu um passo em sua direção. "Onde você esteve?" Natália fingiu surpresa. "Ora, você não se lembra? Do acidente, sim. Do resto, não muito." Ela sorriu, um sorriso treinado. "Eu fugi. Foi tudo tão rápido, Caio. O medo, o trauma. Achei que não ia aguentar. Então, sumi. Precisei de silêncio. De um tempo só meu. Estive fora. Me recuperei. E agora estou aqui. Por você." O salão estava em choque. Murmúrios se espalhavam. Algumas pessoas tiravam fotos discretas com o celular. Outras cochichavam. A mãe de Caio tentava manter a compostura, mas havia pânico no fundo de seus olhos. "Você sabia disso?" Caio perguntou. "Ela nos avisou ontem", respondeu a mãe, tensa. "Pediu sigilo. Disse que queria surpreender." Caio virou o rosto lentamente de volta para Natália. "E Isabela?" A pergunta pairou no ar. Natália forçou um sorriso. "Isabela é uma boa pessoa. Mas a história entre nós dois, Caio, sempre foi nossa. Tudo o que aconteceu foi um desvio. Eu estou aqui agora. Para recomeçar." Ele não respondeu, mas algo em sua expressão endureceu. Depois do evento, de volta ao hospital para a nova bateria de exames, Caio pediu para ficar sozinho. Reviu mentalmente cada palavra dita por Natália. O reencontro, a explicação forçada, a tentativa de apagar o intervalo em que ela desapareceu. E mais do que isso, a tentativa de apagar Isabela. Mas agora ele sabia, sentia, lembrava de pequenas coisas. A carta, os áudios, a voz que lhe lia à beira da cama. Ele não sabia tudo, mas já sabia o suficiente para duvidar de tudo que lhe contavam. Enquanto isso, Isabela assistia à cena da chegada de Natália pelo vídeo gravado no salão. Um vídeo que viralizava nas redes sociais. Ela voltou, Natália Duarte reaparece em evento beneficente e surpreende o noivo Caio Santiago. O coração de Isabela afundou no peito. Ela estava viva. E mais uma vez tomava o centro do palco, como se Isabela nunca tivesse existido.
Mas agora, ao contrário de antes, ela não estava disposta a ficar nos bastidores. A casa dos pais de Isabela nunca foi exatamente acolhedora, mas agora, depois de tudo o que acontecera, parecia ainda mais hostil. Cada móvel parecia congelado no tempo, como se o ambiente se recusasse a acompanhar a mudança dos fatos. Ainda assim, foi lá que ela decidiu ir, pela primeira vez em semanas, em busca de qualquer coisa que pudesse confirmar o que já intuía. Natália estava mentindo. Subiu as escadas em silêncio, ignorando o chamado frio da mãe ao fundo do corredor. O quarto de Natália estava trancado, mas a chave seguia onde sempre estivera, escondida atrás da moldura do quadro de formatura. Ao entrar, o cheiro a invadiu. O perfume adocicado que a irmã usava, ainda impregnado nos lençóis e nas cortinas. Tudo ali gritava controle. Nada fora de lugar. Gavetas organizadas, maquiagem alinhada, vestidos embalados em plástico. Mas Isabela não buscava o que estava visível. Ela sabia que os verdadeiros segredos moravam nas frestas. Levou quase 1 hora até encontrar. No fundo falso do armário, escondido atrás de uma pilha de lenços antigos, havia uma caixa retangular de couro branco com fecho de metal. Ao abri-la, encontrou exatamente o que temia e precisava: um diário. Não um daqueles cadernos cheios de flores e corações, mas um fichário compacto com folhas datadas e tópicos organizados. Cada página trazia anotações como se fossem estratégias de negócios. Só que o assunto principal era Caio. Evitar aproximações externas, mostrar consistência emocional. Caio responde bem a reafirmações de afeto. Investigar as ações da família dele. Se ele hesitar em assinar os documentos, usar a questão da reputação. Ele sempre cede à ideia de proteger a imagem. Isabela observando demais. Talvez envolvê-la na operação. Ela tende a ceder por culpa. Isabela virou as páginas, sentindo as mãos tremerem. Caio começou a questionar o casamento. Diz que não sente mais o mesmo. Conversa adiada. Se insistir, usar o acidente emocional. Caso ele descubra sobre L, cortar laços imediatamente, apagar mensagens, negar tudo. L, de novo, o mesmo L das mensagens restauradas no celular. A peça que ainda faltava. Mas o mais impactante estava no final. Uma anotação sem data, rabiscada, como se tivesse sido escrita às pressas. Se ele for embora, perdemos tudo. Ou ele volta, ou ninguém volta. Isabela fotografou as páginas mais comprometedoras e colocou o diário de volta na caixa. Saiu do quarto como quem foge de uma cena de crime. Dessa vez, não iria se calar. Na manhã seguinte, foi direto à delegacia. Pediu para falar com a delegada responsável por crimes contra a integridade física. Isso pode parecer absurdo, mas tenho provas de que o acidente envolvendo minha irmã não foi um acaso, disse, entregando o celular com os registros das páginas. A delegada folheou as imagens com atenção. Você tem o original? Está guardado. Posso entregar com um mandado, mas queria saber, isso é suficiente para abrir uma investigação? A delegada olhou para ela, séria. Isso aqui é um ponto de partida. Se essas anotações forem confirmadas como autênticas, temos elementos para apurar tentativa de manipulação, coação psicológica e, talvez, algo mais grave. Especialmente se houve omissão de socorro ou tentativa de encobrir informações após o acidente. Eu quero que a verdade venha à tona, não importa quem ela derrube. Nesse caso, você precisa estar preparada. Isabela não parou ali. No mesmo dia, procurou uma jornalista que já havia demonstrado interesse no caso, uma mulher experiente, crítica, acostumada a lidar com escândalos envolvendo famílias poderosas. Isso precisa sair, disse Isabela, enquanto mostrava as páginas. A jornalista leu em silêncio.
Depois sorriu seca. Essa história vai explodir, mas você entende que, ao publicar isso, vai se tornar o alvo? Já sou. E sua irmã está viva, bem viva, e mentindo. Isso aqui prova. A jornalista balançou a cabeça. Tudo bem, vamos publicar, mas se prepare, isso aqui vai mudar tudo. Naquela noite, a notícia viralizou. Exclusivo. Diário de Natália Duarte revela plano para controlar o noivo antes do acidente. As imagens das anotações correram os grupos de WhatsApp, os fóruns, os sites de notícia. Hashtag Quem é Natália? Hashtag Justiça por Caio. Hashtag Isabela falou. Tudo isso tomou conta das redes sociais. A figura perfeita de Natália começava a ruir. No hospital, Caio viu a notícia pelo tablet do quarto. Sentiu um frio correr a espinha ao reconhecer a caligrafia de Natália e as frases manipuladoras que lera antes, em outra vida. Ele apertou o play num dos áudios deixados por Isabela. Se um dia a verdade vier à tona, espero que ela te encontre inteiro e que você saiba que minha única verdade foi estar aqui por você. Ele fechou os olhos. Agora, a mentira estava exposta, mas a verdade, ele sabia, ainda precisava ser escolhida. Caio estava em pé no escritório da casa onde fora criado. As paredes de madeira escura, os quadros de família, os troféus e certificados pareciam zombar de tudo o que agora ele sabia ser fachada. Do outro lado da mesa estavam elas. Natália, de braços cruzados, tentando manter a altivez. Isabela, calada, com o rosto firme, mas os olhos em alerta. Do lado de fora, carros da imprensa já se alinhavam na calçada. A notícia do diário havia estourado como dinamite. A pressão social e midiática havia se tornado insustentável. E naquele dia ele exigiu. Queria uma conversa a portas fechadas. Uma só. Eu li tudo, começou Caio, a voz baixa, porém cortante. O diário, as gravações, os relatórios médicos, as conversas restauradas. Silêncio. E quero que vocês duas estejam aqui para ouvir, sem máscaras, sem versões. Isabela baixou os olhos brevemente. Natália soltou um riso curto, nervoso. Então agora vamos transformar tudo em tribunal? Baseado em páginas soltas? Você não vai me manipular com tom irônico, Natália. Isso acabou. Ela arqueou a sobrancelha. Você acorda de um coma e de repente vira um detetive? Caio deu um passo à frente, jogando sobre a mesa as cópias impressas das páginas mais comprometedoras do diário. Eu posso ter perdido parte da memória, mas não perdi o discernimento. Essas palavras aqui são suas, a forma como você planejou me prender, me usar, me isolar, e depois, quando eu tentei sair, você desapareceu. Eu precisava sumir, retrucou Natália mais alto do que queria. Estava cercada. Você ameaçou romper o noivado, minha mãe surtou, a empresa exigia explicações. Eu surtei, não foi simples. Não foi só um surto, rebateu Caio. Foi um plano. Você fugiu porque sabia que tudo viria à tona e, pior, você causou o próprio acidente para escapar sem pagar o preço. O rosto de Natália tremeu. Não foi bem assim. Então diga como foi. Ele a encarava, implacável. Por que você não perdeu o controle daquele carro por acaso? Você foi seguida. E você sabia. Natália hesitou. Eu não queria machucar ninguém. Mas machucou, me deixou em coma. Usou Isabela como peça de reposição para manter um acordo comercial. Me transformou num boneco de propaganda. Ele se virou para Isabela por um instante. O olhar dele suavizou. Por um segundo apenas. E você... Continuou voltando-se para Natália. Tentou fazer o mundo acreditar que eu te devia algo, quando, na verdade, eu era a única coisa que ainda restava da mentira que você construiu. Natália apertou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela não limpou. Eu tinha medo, Caio, medo de ser deixada, de perder tudo. Desde pequena, eu fui ensinada a vencer, a manter o controle, a não ser a que fica para trás. E quando você começou a se afastar,
Eu me senti ameaçada. E sim, eu forcei o acidente. Eu acelerei, esperando que o susto resolvesse, que te fizesse voltar atrás. Mas perdi o controle. A confissão pairou no ar, como uma sentença. Isabela fechou os olhos, apenas por um instante. Então foi verdade, murmurou. Você fez tudo isso porque não sabia perder. Natália olhou para a irmã com um desprezo ferido. E você adorou o papel de mártir, não é? A pobrezinha que cuidou do noivo da irmã. A substituta que virou protagonista. Eu nunca quis o seu lugar, respondeu Isabela firme. Eu quis respostas e respeito, coisas que você nunca soube dar. Caio ergueu a mão. Chega. O silêncio voltou, pesado. Ele respirou fundo. Eu vou à imprensa. Vou contar a verdade. Vou me afastar de tudo que me liga a essa família. O que aconteceu não pode ser enterrado com acordos ou promessas. Precisa ser contado e assumido. A mãe dele, que ouvira parte da conversa da porta, irrompeu na sala. Caio, isso vai destruir nossa reputação. Você está se precipitando. Ele a encarou. Talvez o que precise ser destruído seja exatamente isso. Horas depois, Caio apareceu diante das câmeras, sozinho. Disse que havia mentiras sendo vendidas como verdades. Que havia sido manipulado, usado, traído. Confirmou que não se lembrava de tudo, mas que agora sabia o suficiente. Não posso apagar o que aconteceu, mas posso escolher o que fazer com o que resta. E escolho romper com o ciclo de silêncio, controle e medo que me trouxe até aqui. Ele encerrou, dizendo que se afastaria de todos os negócios vinculados à sua família e à de Natália, que cuidaria de sua recuperação e que, pela primeira vez, viveria com escolhas feitas por si mesmo. Em casa, Isabela assistiu à transmissão com as mãos trêmulas. Ele havia escolhido, e desta vez não fora pelo silêncio. O novo apartamento ficava no segundo andar de um prédio simples, num bairro arborizado, longe dos holofotes, dos colunistas sociais e das reuniões empresariais com café servido em bandeja de prata. Era pequeno, arejado e tinha uma varanda com vista para uma praça que, à noite, acendia luzes amarelas como vagalumes urbanos. Caio escolheu o lugar sozinho. E Isabela foi a primeira pessoa a quem mostrou. É pequeno, ele disse, abrindo a porta com uma chave ainda reluzente. Mas é real. Ela entrou devagar, observando o espaço que parecia mais um gesto do que um imóvel. Tem cheiro de começo, murmurou sorrindo. Nos dias que seguiram, o tempo desacelerou. Caio reaprendeu a caminhar com autonomia. Isabela a respirar sem a ansiedade constante de esperar por tragédias. Juntos faziam mercado, cozinhavam refeições improvisadas, montavam móveis errados e riam da bagunça. Ninguém ali precisava representar nada. Caio deixou os relógios caros na gaveta. Passou a usar tênis simples e camiseta amassada. Descobriu o prazer de caminhar até a padaria, conversar com o dono da banca de jornal, segurar sacolas de feira enquanto Isabela escolhia maçãs, como quem analisa peças de arte. Eles não falavam sobre o que passou. Falavam do que poderia vir. Eu sempre achei que amor era algo grande demais, cheio de certezas, disse Isabela certa noite, enquanto tomavam vinho na varanda. Mas agora, eu acho que é só isso aqui. Saber que a pessoa ao seu lado não finge. Eu também fingi por tanto tempo, respondeu ele olhando para o céu. Fingia que estava feliz, que amava do jeito certo. Agora, eu só quero a verdade, mesmo que ela seja pequena e simples. Silêncio. Um silêncio bom. Foi numa noite comum, sem data importante, sem trilha sonora de filme romântico, que tudo aconteceu. Isabela havia passado o dia fora, ajudando uma amiga com a mudança. Voltou cansada, com o cabelo preso de qualquer jeito e manchas de tinta na blusa. Quando entrou, viu Caio na cozinha de avental tentando fazer panquecas e claramente falhando. Vai virar carvão, comentou divertida. É panqueca rústica, ele disse, virando o conteúdo da frigideira com o pior dos sorrisos autoconfiantes.
Ela riu, deixando a bolsa no sofá. Você se esforça, pelo menos. Por você, eu tentaria até pintar parede. Ele largou a espátula e limpou as mãos no pano de prato. Aliás, foi até o armário da sala, pegou algo no fundo da gaveta e voltou. Eu estive pensando... Isabela o olhou sem entender. Pensando no que significa esse lugar, essa bagunça, esses silêncios. Você e eu aqui, sem esconderijos. Ele abriu a caixinha de madeira com tampa de vidro. Dentro havia uma pequena argola de prata, sem pedra, sem brilho, a mesma que ela encontrara no chão do quarto dele, meses atrás. Eu ia te dar esse anel antes, mas... Bom, fomos atropelados pela realidade. Ela sorriu, um sorriso diferente, não de surpresa, mas de reconhecimento. Você lembra dele? Lembro de você, colocando na minha mão enquanto eu dormia. Lembro do cheiro da sua pele, da sua voz lendo para mim. E lembro que, mesmo sem ver, eu me sentia em casa. Ela piscou rápido, tentando conter a emoção. Isabela, quer se casar comigo? Ela não respondeu de imediato, apenas estendeu a mão, e ele colocou o anel devagar. Não é uma resposta verbal, comentou com um meio sorriso. E você precisa mesmo? Sussurrou ela. Eu já disse sim no momento em que escolhi ficar, mesmo quando ninguém mais ficou. Ele se aproximou e a abraçou, não com urgência, mas com presença. E naquele abraço, não havia mais contratos, diários escondidos ou memórias perdidas. Só dois corpos que escolheram estar ali, sem máscaras. Na semana seguinte, começaram a planejar o casamento. Nada de salão luxuoso ou igreja com vitrais. Só os dois, ao ar livre, com as pessoas que realmente faziam parte da história, e não do espetáculo. Vamos deixar o mundo saber? Ele perguntou enquanto escreviam os convites. Vamos, disse ela, mas desta vez com a nossa versão. O dia amanheceu limpo. A luz atravessava as cortinas de linho como se tivesse sido desenhada para aquela manhã. Havia um silêncio diferente no ar. Não o silêncio da espera, nem o do medo, mas o da paz, que só vem quando tudo finalmente se encaixa. O vestido era simples, branco, de tecido leve, sem brilho, sem volume. Era exatamente o oposto do que Natália teria escolhido. E por isso mesmo, perfeito para Isabela. O cabelo preso com algumas mechas soltas, os pés descalços no assoalho de madeira da casa nova e um buquê improvisado de margaridas colhidas na praça da esquina. Na sala, poucas pessoas conversavam em voz baixa. Murilo, o enfermeiro que virou amigo, a jornalista que havia ajudado a divulgar a verdade, a delegada que decidira ir como convidada, não como autoridade, duas amigas da infância e os vizinhos curiosos que acabaram convidados de última hora. O casamento seria no jardim, sob uma árvore antiga que inclinava os galhos como quem abençoava silenciosamente a cerimônia. Caio esperava do lado de fora, com um sorriso que já não precisava esconder nada. Ele usava uma camisa de linho bege, dobrada nos punhos, e um par de tênis brancos que estavam manchados de barro, culpa do ensaio de dança atrapalhado que haviam feito na noite anterior. Não havia fotógrafo oficial, só um celular preso num tripé. Você está linda, murmurou Murilo, ajudando Isabela com o último botão do vestido. Estou viva, respondeu ela, olhando para o próprio reflexo no espelho. E então sorriu. Não como noiva, mas como mulher inteira. A cerimônia começou sem música. Apenas os sons naturais da manhã, os pássaros, o vento, a respiração de quem esperava por um momento simples, mas eterno. Isabela caminhou até Caio com passos calmos. Não havia lágrimas em seu rosto. Havia decisão. Você está bem? Ele perguntou ao encontrá-la no altar improvisado. Pela primeira vez, sim, respondeu. O amigo que conduzia a cerimônia falou poucas palavras. Sobre recomeços, sobre liberdade, sobre escolher amar com verdade, mesmo depois de tudo. Caio, você aceita Isabela?
sem contratos, sem pressões, apenas como ela é, aceito. Isabela, você aceita Caio, com todas as cicatrizes e silêncios que o trouxeram até aqui? Ela o olhou nos olhos. Aceito, pela segunda vez. Mas agora, por mim. Após os votos, um aplauso leve preencheu o ar. Não houve fogos, nem buquê arremessado, nem dança coreografada. Só abraços sinceros, brindes improvisados com suco de uva e uma mesa simples de bolos e frutas que os próprios convidados ajudaram a montar. Isso sim é começo de verdade, disse a vizinha, emocionada. Isabela riu, pela primeira vez em muito tempo, sem peso. Mais tarde, sozinha por alguns instantes, voltou ao quarto e parou diante do espelho. Olhou para a mulher refletida, a mesma que foi silenciada, usada, substituída, esquecida e agora escolhida por ela mesma. Passou os dedos na borda do espelho, como quem reconhece uma velha amiga. Eu te encontrei, sussurrou, sorriu. E pela primeira vez, sentiu que sua história não era mais sobre ser a irmã de alguém, ou a esposa de alguém. Era sobre ser ela, Isabela, e esse era apenas o começo. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!